que foi a primeira catequista do seu próprio filho Jesus, ela possa interceder também por essa noite de crescimento na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sintam-se todos bem-vindos, sejam acolhidos nessa noite de segunda-feira. Quero agradecer o André, que preparou todo o material para nós aqui. Então, minha gente, eu quero interagir com vocês, pedindo para que vocês possam ler também o material, para o padre não ficar lendo sozinho, né? Eu vejo que o pessoal tem o bom costume de anotar também. Quem quiser anotar alguma coisa, depois perguntar, né? Pode ir, tá tudo certo? Pode perguntar também. Agora, esse material vai ficar disponível, tá? E são exatamente 7h40, estourando às 9 horas aqui, a gente pode ir embora. Pode ser assim? Para a gente fazer amanhã também, para não ficar muito cansativo? Pode ser? Sim ou não, gente? Todo mundo pode jantar, quem quiser depois, né, conviver com a sua família e tudo mais. Bom, então o tempo da quaresma é a nossa matéria aqui de hoje, a nossa formação, né? Nós como católicos precisamos crescer naquilo que nós estamos inseridos. Então vamos lá, eu vou acompanhar os slides e os slides vão nos ajudar. O que quer dizer a quaresma? A palavra quaresma era deriva do latim quadragésima, quadragésimo dias, isto é, 40º dia antes da Páscoa. É o período litúrgico de preparação, tá, gente? Preparação para a celebração anual do mistério pascal. Tem a duração de 40 dias. Olha um detalhe. Sem contar os domingos, tá? Então, conta-se da quarta-feira de cinzas até até o domingo de Ramos, na verdade, ou início do Tríduo Pascal, quinta-feira santa, sem contar os domingos. Os domingos, na verdade, é o dia do Senhor. Lembra daquela passagem que Jesus disse que quando o noivo estava junto com eles, os discípulos não tinham necessidade de fazer jejum? Então, ou seja, era para se alegrar com o noivo, né? Então, domingo é dia de festa, dia do Senhor. Na lei, nós estamos dispensados também, na lei da igreja, da nossa penitência. Mas aí vai da consciência de cada um, né? Tem gente que quer oferecer o seu algo a mais para Deus. Não, 40 dias de penitência, né, de jejum. A pessoa, ela pega os domingos também, mas a igreja dispensa, né? Por exemplo, o churrasco no domingo. Está liberado. Me faça entender? Sim. Sei lá, ou a penitência que você, o seu sorvete, né, que você tirou, sei lá, seu refrigerante, só para entender, tá? Por quê? Porque o domingo é dia do tamanha importância do domingo, hein? Que nós vamos ver inclusive mais para frente. Tem a duração de 40 dias, sem contar os domingos nos quais não se faz penitência. Começa na quarta-feira de cinzas e vai até amanhã da quinta-feira santa, que é a liturgia da celebração da unidade dos Santos Óleos, que na nossa diocese nós fazemos na quarta-feira à noite, com a celebração e bênção dos Santos Óleos. Tudo bem, gente? Vou passar para frente aqui. Então, qual o significado do número 40 na Bíblia? Olha lá. Então, tem vários significados. O lado direito e o lado esquerdo, cada um lê um ponto. Pode ser? Primeiro, meu lado direito ali, ó, olha lá em cima. O número 40... Então, um número simbólico. O lado esquerdo aqui, pode ler. Os 40. Lá em Deuteronômio 8:2. 40 anos, gente, que o povo saiu da terra, o povo hebreu, eles saíram escravos do Egito, né? Da libertação do Egito por Moisés, e passaram, então, 40 anos até chegar à terra prometida. Também, o lado direito aqui, o que representa? Os 40...
Vocês percebem o número 40 sempre presente, evocando uma caminhada, né? Um tempo. Então, na verdade, entendam aqui, né? Não são 40 anos certinho, redondos. Não são 40 dias certinhos. É um tempo longo. Um tempo longo. Vamos repetir? Um tempo longo. Um tempo de preparação. Jesus foi para o deserto, passou um longo tempo no deserto, a pão e água e oração. A pão não, desculpa. Em oração, né, em jejum. Em oração e jejum. Foi tentado para transformar pedras em pães. Ele ficou lá, preparando o seu espírito. Em oração, um tempo longo. 40 anos, um bom tempo que o povo viveu no deserto. 40 dias depois que até secar as águas do dilúvio sobre a terra. Então, um tempo longo. É uma linguagem simbólica da Bíblia. Tudo bem isso, gente? Ou vocês perdem a fé quando o padre fala assim? Não, né? Tudo bem? Ah lá, tem mais vocês agora, né? Lado esquerdo, vamos lá. Os 40. O Horebe, o profeta Elias aqui, ele estava desanimado, ele estava fugindo da rainha, ele estava desanimado porque ele era perseguido por pregar a palavra, ele também foi se refugiar no monte. Nós vimos na missa esse final de semana que monte na Bíblia significa o quê? Lugar de encontro com Jesus, com Deus. E o profeta Elias, ele também teve esse amparo, né? Aí sim, ele sim ficou a pão e água. A viúva ofereceu para ele pão e água, né? E ele ficou em oração. Depois, vocês, os 40. De Nínive, ó. Deus pediu para Jonas ir lá. Nínive vivia no pecado. Ele falou: daqui 40 dias, se vocês não mudar de vida, virá o castigo sobre vocês. E eles colocaram o quê? Cinzas sobre as cabeças deles. Os ninivitas colocaram cinzas, se vestiram de sacos de estopa, e pediram penitência. Fizeram jejum, mortificação. Olha, lembra alguém que coloca a cinza na cabeça também? Vocês conhecem? Os católicos, né? Nós, não é? Então, olha da onde veio, né? Cinza, reconhecendo as nossas misérias. Olha da onde veio, né? É uma riqueza, sim ou não, gente? E depois, olha lá, vocês aqui agora. Tudo bem, né? Características do tempo quaresmal. A quaresma caracteriza-se como tempo de penitência e de renovação. Ainda hoje se exige o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Olha lá, gente, para pessoas entre 18 até os 60 anos, tá? Após os 60 anos, dependendo de como a pessoa passa dos 60, ela está dispensada, né, por conta de saúde, fragilidade, né? Como ela se encontra, ela está dispensada das obrigações do jejum. A cor roxa dos paramentos, vocês perceberam que o padre celebra de roxo ou não? E a omissão do glória, não tem o hino de louvor, vocês perceberam na missa também? E também não se canta aleluia, acentuam o caráter penitencial da quaresma. A partir do Concílio Vaticano II, ou seja, 1960, a igreja de 1960 para cá, ela recomenda que, no tempo quaresmal, os fiéis se alimentem mais abundantemente da palavra de Deus e rezem com mais intensidade e frequência. Amém? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nos oferece clara síntese, um resumo das características do tempo quaresmal. Vamos ler juntos o que diz os bispos do Brasil? Aqui é a igreja no Brasil aqui. Leia, compadre. É tempo... O que fizemos no batismo. O que aconteceu no batismo, gente? A opção...
vamos fortalecendo as razões de nossa esperança e assumindo o verdadeiro. Qual é? Tá, isso aí, esse trecho que vocês leram, encontra-se nos roteiros homiléticos da Quaresma do ano C, aqui um documento da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora, resumindo isso aqui tudo, né, os bispos foram felizes em dizer, a Quaresma, então, é uma preparação para nós voltarmos à fonte batismal, ao nosso compromisso assumido no batismo. No dia do nosso batismo, pais cristãos falaram em nosso nome, ou seja, eles nos entregaram a Cristo Jesus, nós nos unimos a Jesus no dia do batismo. Então, a Quaresma é essa preparação para que nós possamos ser mais aquilo que nós somos, filhos de Deus no batismo, vivermos melhor o nosso batismo. Está claro isso, gente? Vocês percebam que até as leituras da missa, elas vão sempre falando do batismo para nós, vai retomando, né? Em resumo, vamos resumir juntos, olha lá, leiam bem bonito. Retomar. O que mais? Vamos conversar de 2 a 2. Pergunta, como é que está sendo a sua Quaresma? Você está conseguindo colocar em prática? É bom conversar, né? Pode conversar. Dá para melhorar? Começou devagar? Como é que está? Já está colocando em prática tudo isso aí já? Está escutando mais a palavra? Conversa aí. Estão rezando mais? Melhorou? Pode melhorar? Conseguiu jejuar? Pergunta para o irmão aí. Um irmão motiva o outro. Pergunta aí. Como é que tá? Amém, gente? Vamos lá. É bom conversar, é bom partilhar, não é? Hã? Tá muito difícil com o irmão aí? O irmão tá... Fala pro irmão, coragem, viu? Coragem. Olha lá. Escutar, ó, converter-se ao projeto de... Mas, sobretudo, gente, ó, assumir o compromisso batismal. Né? O batismo nos torna filhos de Deus, filhos da igreja, tá? Ele nos dá a graça santificante, então nós precisamos viver esses compromissos batismais. Sermos filhos de Deus, viver como filhos de Deus, viver como filhos da igreja. Tanta gente que diz que é batizado não vem nem na igreja, não é verdade? Como é que faz? É filho de Deus, se comporta como o outro lá, que você já sabe, né? Como é que faz? A gente precisa retomar os compromissos batismais. Muito bem, voltemos à fonte. Por que celebrarmos a Quaresma, gente? Porque a fonte está aqui, ó. A festa da Páscoa. Presta bem atenção, tá? Jesus, como nos narra os evangelhos, ele ressuscitou que dia da semana? Primeiro dia da semana. Por este motivo, presta bem atenção, os primeiros cristãos começaram a reunir-se cada semana para celebrar a sua festa. Leia com o padre aqui, não mais como era, mas... Está lá em Atos 26, 12, 1 Coríntios 16, 2. Eu gosto muito de João 20 também, capítulo 20 de São João, vai dizer muito bem isso. A cada 8 dias da semana, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, os discípulos se encontravam, não é? Tanto que teve um dia que Tomé faltou, ele não estava lá, né? E apareceu ressuscitado. Aí os discípulos falaram, vimos o Senhor ressuscitou. Tomé, ele duvidou. Por que ele duvidou? Ele não estava lá. Passado 8 dias depois, Tomé estava lá e Jesus apareceu de novo
Aí Tomé acreditou que ele pôde tocar nas chagas do Senhor. Ele viu o Senhor ressuscitado. Olha só, né? Então, olha o costume aí da Santa Missa, do domingo, né? Quem tem o péssimo hábito de faltar na missa vai aprendendo que é pecado por causa disso aí, ó. Olha lá. O mesmo que os romanos, e o domingo, o primeiro dia da semana, na verdade, depois do sábado, né? Era um dia dedicado também à cultura romana, na verdade. Era o mesmo dia que os romanos denominavam dia do sol. Está claro isso? O sábado era para o judeu sagrado. Por que o sábado era sagrado para o judeu? Alguém sabe? Em quantos dias Deus criou o mundo? 6 ou 7? Aonde está isso? Em Gênesis capítulo 1, né? 6 dias. Quantos dias Deus criou o mundo, gente? 6. E o que ele fez no sétimo? Abençoou e descansou. Sábado significa exatamente descanso. Sábado. Então, era um dia de descanso para o mundo judeu, não é? Mas, como o nosso Senhor morreu numa sexta-feira, relato do Evangelho, não é? Dia de sábado veio a escuridão sobre a terra, no terceiro dia ele ressuscitou. Mudou todo o sentido para nós. O que importa o sábado mais para nós? Mais nada. Sim ou não? Muito bem, então olha lá. Muito cedo, então, por tudo isso, muito cedo foi mudado também o nome desse dia, que foi chamado dia em latim, Dies Dominicus. Em português, está claro isso para a gente? Sim ou não? No começo, portanto, não havia, gente, não havia. Os cristãos se reuniam toda semana para celebrar a Páscoa do Senhor, não é? Fazendo isso em minha memória, como disse Jesus, partilhando a palavra e fracionando o pão, o corpo de Cristo. Não havia, no início da igreja, festa de Natal, nem festa de Nossa Senhora, nem outra festa qualquer. Havia apenas a celebração semanal da ressurreição do Senhor e só. Está claro isso, sim ou não? Mas o que aconteceu ao longo da história? Decorridos alguns decênios, tá? Porém, leia, compadre, percebeu-se... Foi então... Qual é ela? Considerada... Olha que lindo isso, gente. O domingo dos domingos. Lembrando que os judeus, eles nunca, mesmo com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, os judeus nunca deixaram de celebrar o dia da Páscoa. Porque os judeus já tinham um calendário. Jesus, ele era judeu, correto? Sim ou não? Ele era judeu. Sendo judeu, ele participava de todos os ritos judeus. Ele era fiel à religião dele. Correto? Ele era judeu. Ele nasceu dentro de uma religião, sujeito à lei, não é? Porém maior que a lei. E por isso que Jesus celebrou a Páscoa dos judeus, né? Mas a Páscoa dos judeus, para nós, foi a primeira Páscoa nossa, porque Jesus mudou o sentido da Páscoa. O que os judeus celebravam na Páscoa e celebram até hoje? Eles celebram um evento que marcou a vida deles. A fuga do Egito. Eles foram libertos do Egito por Moisés. A palavra de Deus fala que Deus arrancou o seu povo da escravidão do Egito. Aquela noite foi memorável. Então, isso significa, Páscoa significa passagem. Qual passagem que os hebreus celebravam, os judeus celebram até hoje? A libertação da escravidão do Egito. Com Jesus, o sentido da Páscoa é outro sentido. Qual é o sentido da Páscoa em Jesus? Não mais da escravidão do Egito para a terra prometida, mas agora a passagem da morte para a vida. Está claro isso? É isso que o judeu, inclusive, não aceita, né? Não reconhece Jesus como Deus e toda essa história aí que tem por aí. Mas é diferente para nós. Tudo bem? Então, olha lá. Opa. Eles, assim como os judeus, os cristãos também entenderam que deveria celebrar, fazer memória da primeira Páscoa, né? Quando Jesus ressuscitou.
o domingo dos domingos. Está claro aqui, gente? A festa das... Então, leia, compadre. Era como a... Olha quando isso, ó, no início do século II depois de Cristo, hein? Esta festa já estava difundida. Seu ponto culminante era... É bem isso que a gente celebra no Tríduo Pascal, né? Nós começamos o Tríduo quando? Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, o lava-pés. A gente se refugia com Jesus, ficamos em vigília com Ele. A igreja morre junto com Cristo na Sexta-feira Santa, não é? Aí celebramos a vigília pascal, aquela vigília que a gente celebra. Na verdade, as suas primeiras liturgias eram para varar a madrugada, é uma vigília. Essa era uma vigília. É que pastoralmente nós fomos adequando, né? A gente até tira algumas leituras, não é? Exatamente isso. Não é assim que acontece aqui ou não? Mas, na verdade, a ideia primeira era a madrugada inteira para celebrar a manhã da Páscoa, né? 5 horas da manhã, 6 horas, fazer a celebração da missa da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Mas é mais ou menos o que a gente já vive aqui hoje mesmo, né? Inclusive, Piacatu, a gente faz experiência bonita lá. Ano passado eu fiz, celebrar o domingo da Páscoa, a caminhada da ressurreição. Tudo para dizer, a vigília deveria acontecer assim mesmo, né? Só que a igreja ela vai se adequando pastoralmente, né? Com as suas celebrações. Mas nós fazemos isso certinho. Por isso que eu vou insistir muito no tríduo aqui, porque tem gente que faz assim, né? Vem na quinta-feira santa, aí vem na sexta-feira santa para matar Jesus, a igreja enche de gente 3 horas da tarde, né? Aí no sábado de aleluia já diminui um pouquinho. Vocês percebem? Aí domingo de Páscoa não vem ninguém. Ou aqui não acontece isso. Parece que ano passado melhorou muito, assim, eu gostei muito, assim. O pessoal participou mais, né? Então a gente precisa se conscientizar que o tríduo pascal não são 3 missas. É uma missa que se divide em 3. Ela começa na quinta, ela termina só no domingo. É bom lembrar disso. É um tríduo, é um retiro, na verdade, né? Começa na quinta, termina quando? No domingo, na manhã do domingo, né? No caso, vamos celebrar à noite aqui. Tudo bem, gente? Tudo para vocês verem, olha, a tamanha importância que tem essa celebração do Tríduo Pascal. É por isso que nós fazemos a Quaresma. Muito bem. Então, continuando. A participação nessa assembleia, olha, vamos ver juntos? A participação nessa assembleia era tão importante, chamado Tertuliano, falando das dificuldades que uma mulher cristã teria encontrado ao se casar com um pagão. O seu marido permitirá que ela saia à noite para participar da vigília pascal? Tamanha era a importância, né? Então, ou seja, um escritor, ele estava se perguntando isso, uma mulher cristã que casou-se com um pagão, alguém que não celebrava a fé. Será que ela ia ter condições de participar a noite inteira dessa vigília? Será que o marido dela ia permitir? Não é? Mas por quê? Para que possa alcançar todos os fiéis, né? Ninguém pode ficar sem participar dessa celebração. Ela é muito importante, não é? Tudo bem até aí, gente? Deste modo, vale destacar, como bem sabemos, que uma festa, olha lá, uma festa ela não pode ser bem sucedida se ela não for bem preparada, com esmero, né? Aproximadamente 200 anos depois de Cristo, olha, quanto tempo demorou? Então, no século II, né? Depois de 200 anos depois de Cristo, os cristãos, desejosos de saborar em plenitude os frutos espirituais da Páscoa, introduziram o costume de celebrá-la, precedendo-a por 3 dias dedicados à oração. Lembra do tríduo que a gente faz? Para a Nossa Senhora das Graças, para São João Batista? Então, por que tríduo? A gente faz tríduo para celebrar festas, para se preparar para uma festa maior. Prepara os nossos corações.
E a quaresma começou com um trido. Então, né, olha lá, 3 dias dedicados à oração, à meditação, ao jejum, como sinal do luto pela morte de Cristo. 3 dias para celebrar a Páscoa. Porém, esta grande solenidade não somente devia ser preparada, como também precisava encontrar uma forma de prolongar a alegria e a riqueza espiritual. Foram também instituídas, então, as 7 semanas pós-Páscoa, isto é, os 50 dias de Pentecostes, que deviam ser celebrados com grande alegria, porque, como dizia um bispo famoso daqueles tempos, chamado Irineu, leia, compadre, o que diz o bispo Irineu? Constituem como que um único dia de festa. Então a igreja foi introduzindo, né, tempos de preparação antes e pós-Páscoa. Olha lá. Durante os dias de Pentecostes, rezava-se em pé, era proibido jejuar e se administrava o batismo. Na prática, era como se o dia da Páscoa tivesse a duração de 50 dias. Passaram-se mais 150 anos, e por volta dos anos 350 depois de Cristo, os cristãos, percebendo, olha lá, que os 3 dias de preparação eram demasiadamente poucos, o que os cristãos fizeram? Os aumentaram para... Amém? Muito bem, aqui estamos celebrando a quaresma, né? Nos preparando. Quaresma e os catecúmenos. Todo mundo sabe o que significa catecúmenos? Cícero deve saber aí, né? Ficou muito tempo na pastoral do batismo. Hã? Que não foi. Quem que é? Quem são? Fala aí. Ainda isso. E nesse caso aqui, nos primeiros cristãos, não somente as crianças, os adultos também. Então a quaresma estava relacionado com a preparação para os catecúmenos. Por volta do ano 350 depois de Cristo, a igreja começou a organizar uma preparação muito cuidadosa para o... Então os catecúmenos que iriam receber o sacramento, eles deviam passar por um longo período de formação. Por 2 ou 3 anos deviam frequentar fielmente a catequese, em seguida deviam comprometer-se a conduzir uma vida correta, para mostrar que o seu desejo de ser cristão era sincero. Todas as comunidades celebravam os batizados somente uma vez por ano. Olha lá, toda a comunidade. Só acontecia o batizado uma vez por ano. Quando? Na noite da... Leia, compadre. Lembra de Tertuliano lá atrás, no outro slide? Transcorrida... Recém-batizados. Inclusive, antes de ser batizados, os catecúmenos participavam da missa, não é? No tempo da quaresma, preparação, na liturgia da palavra, na liturgia eucarística. Todos os catecúmenos se retiravam da igreja, só ficavam aqueles que eram batizados para comungar na liturgia eucarística. Você já leu isso, André? Né? Tá vendo como que é séria a preparação do batismo, né? Hoje a gente faz um curso, né? Algumas horinhas só, né? O povo ainda quer dar o chapéu no padre, não quer fazer o curso, quer burlar o curso, né? Não quer fazer curso. Olha como é que era sério o negócio. Quem não era batizado, na hora da liturgia eucarística, se retirava da igreja. Era para sair da igreja. Na igreja, na liturgia eucarística, só ficavam os batizados, não os catecúmenos. Tá claro isso? Oi? 2, 3 anos, exatamente, se preparando. Exatamente. Bom lembrar disso. Batizava também depois de adulto. Como criança, a igreja foi mudando a metodologia. É uma metodologia. Também tinha isso. Começou com as crianças, desde do Ato dos Apóstolos. Depois a igreja mudou essa metodologia, preparando eles
para aqueles que não eram batizados ainda, só os adultos. Resumindo, Mara, foi boa a sua pergunta. Dos dois modos aconteciam, desde sempre. Desde a igreja apostólica, famílias inteiras eram batizadas. Respondendo a pergunta aí, de onde veio o costume de batizar as crianças, né? Então, desde o tempo dos apóstolos, não é? Mas a igreja, neste tempo da preparação na quaresma, que a igreja começou a introduzir essa metodologia, preparava os adultos. Era um tempo de preparação maior para os adultos receber o batismo. Aqueles que iam se tornar os chamados pagãos, né? Quem não era cristão era considerado pagão. Tudo bem, gente? Muito bom. Tá. Para frente. Sendo que a celebração do batismo, que era a parte central da cerimônia na noite da Páscoa, a quaresma tinha uma importância especial para os catecúmenos. Por quê? Leia, compadre. Para eles... Mas o... E hoje está fácil demais, né? E o pessoal acha que a igreja é rígida ainda. E o padre é rígido, né? A igreja é rígida, né? Vocês perceberam, gente, a profundidade? A gente não pode receber de qualquer jeito o sacramento, né? Ainda tem pais. Gente, pode ver na catequese, né? Quem mais atrapalha a catequese, quem são, filha? Exatamente, os pais. Já coloca a criança perguntando se... mas é tanto tempo assim? A gente escuta cada coisa aqui na secretaria. Os pais são os primeiros que atrapalham. Olha como que é sério aqui, né? Como que era séria a preparação aqui no início deste tempo dos primeiros séculos, né? Século II, por exemplo. 40 dias. E o bispo não era um catequista, olha lá, era o próprio bispo. Tudo bem, gente? Tranquilo? O encontro mais importante tinha lugar na quarta-feira da quarta semana, que era o grande exame, né? Olha lá, na quarta semana da quaresma. Naquele dia, dizia-se, eram abertos os ouvidos dos catecúmenos. Então tá clara essa palavra catecúmeno, gente? Sim ou não? Muito bem, os catecúmenos, né? Porque a eles eram ensinados o creio e o que constituem como o resumo, né, de toda a doutrina cristã. Por isso que na catequese nós vamos pegar muito firme com as celebrações, a gente precisa pegar muito firme com as celebrações com a comunidade, com o povo, né? Nesse material da catequese, os catequistas podem perceber que tem isso também. Algumas celebrações aqui, a gente precisa pegar bem à risca isso aí, não é? Cadê aqui? Se não nos lembrarmos que a quaresma devia... Então, gente, por que nós estamos falando tudo isso, né? Leia, compadre, melhor. Se não nos lembrarmos que a quaresma devia servir... O que vai acontecer? Por quê?
Vocês estão acompanhando? Inclusive eu gosto, quando eu vou fazer homilia, agora a nossa paróquia tem a homilia disponível, né? Todas as plataformas aí. Quando eu vou fazer homilia, eu gosto de puxar o domingo passado. Vocês perceberam isso ou não? Então, gente, eu não faço isso sempre. É de maneira metodológica mesmo, para você, né? Sobretudo para quem tem o péssimo hábito de faltar na missa, né? Então a pessoa está na missa, mas ela tem que lembrar onde ela está. Ó, estamos inseridos dentro de um tempo, domingo passado foi visto isso, esse domingo está falando disso. Aí, não é? Uma chamada novela mesmo, né? É literalmente essa palavra, é um novelo que vai sendo desenrolado, né? Com a participação da liturgia. Tudo bem, gente? Isso é bom? Ajuda, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque os temas que a liturgia vai falando são relacionados ao batismo, né? Temas exatamente de cunho de preparação para o batismo. E para nós, batizados, para renovar os compromissos batismais. Por isso que na noite santa da vigília, todo mundo de vela acesa, igreja apagada. O que nós fazemos na noite santa da vigília? A renovação das promessas do batismo. Só renovando as promessas do batismo? O que mais? Renunciando a Satanás. Lembram disso ou não? Na noite santa da vigília? Não faz isso? Exatamente, é por isso. E se tem alguém não batizado, vai batizar na hora também. Né? É bem forte. Amém, gente? O ano A. Então, vocês sabem que a liturgia, se não sabe, vão saber agora, a liturgia da igreja é dividida em 3 anos. Ano A, B e C. Que ano que nós estamos? Não, B. Isso, ano B. Né? Então, o ano A propõe, textos ele acentua mais o caráter batismal na quaresma. Tá? Ele é chamado de quaresma batismal. O ano B, que nós estamos inseridos agora, este ano, propõe uma série de textos centrados no mistério da cruz gloriosa de Cristo. Lembra que nós falamos muito domingo? Você lembra que o padre falou? Por que Jesus chamou os discípulos para o monte, né? Para que eles pudessem compreender o caminho da paixão de Cristo. Porque Jesus tinha falado da morte com que ele iria morrer. E Jesus, então, deu um consolo para os discípulos, né? Por isso nós somos convidados a rezar, para suportar o peso da cruz. Lembra que eu falei tudo isso? Não é? E o ano C, que são os textos de Lucas, ele destaca mais a misericórdia de Deus com os seus correspondentes, com aqueles que vão acolher a misericórdia. Cada ano tem um traço mais marcante. Tudo bem? Os catecúmenos, o que são os catecúmenos? Leia lá. Quem que é a mãe? Então, gente, vocês estão acompanhando a linha de raciocínio do tempo da quaresma, né? Quaresma, então, ela tinha esse primeiro objetivo mesmo, de preparar os homens para a fé, preparar os catecúmenos, para fazer novos filhos para a igreja. Quaresma tinha este objetivo, né? Fazer novos filhos no dia da grande celebração, da noite santa da Páscoa do Senhor, né? Da manhã, na verdade, que era uma madrugada para celebrar uma manhã. É claro que, em se tratando de um alimento muito bom e saboroso, os demais também são convidados a degustá-lo, para ficarem fortes espiritualmente. Então, a eles se oferece a oportunidade de meditar sobre as verdades fundamentais da própria fé e sobre os compromissos, às vezes um tanto esquecidos, né? Por eles assumidos no dia do próprio batismo. O problema é que a gente tem que ficar evangelizando quem está batizado, né? Não é só evangelizar quem não é. Então, o que acontece? A quaresma vem como esse tempo de reconciliação. Quando os cristãos cometiam pecados muito graves e públicos, nos primeiros séculos da igreja, eles eram excomungados. Isto é, eram expulsos da comunidade. Se mais tarde essas pessoas se arrependessem, quisessem reconciliar-se com Deus e com a igreja,
não eram readmitidas imediatamente na comunidade. Olha lá, era preciso que antes fizesse penitência pública, porque também as suas faltas eram conhecidas por todos. Esta penitência não durava um só dia, mas era bastante prolongada. Então tinha isso também. Era um tempo de ser reinserido, né? Reinserido na comunidade. Segura aí, Nicole. Depois, quando foi instituída a quaresma, aí com a quaresma, também foi usada como este tempo de preparação para a reconciliação daqueles irmãos da igreja